São tempos quentes para o comércio, Black Friday, Copa do Mundo, Natal. E o varejo está pegando fogo. Tanto que nós chamamos uma especialista para analisar o cenário no JC Business desta semana. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo sobre o mundo dos negócios. Seja bem-vinda também, Diane Torres, da Gomes de Matos Consultoria, pela primeira vez aqui no nosso JCB, né? Obrigada, Bianca, pelo convite. É um prazer, né? Sou especialista em varejo, uma apaixonada pelo segmento. Tenho a felicidade de atuar aí há quase 10 anos nesse segmento e realmente é um segmento que pega fogo em diversas épocas do ano, né? É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Obrigada por ter vindo. Diane, primeiramente, eu quero que você faça uma análise, né? Mostre a sua percepção do ano de 2022 para o comércio. Porque foram 2 anos de recessão, 2 anos pandêmicos, né? Algumas lojas fechando durante esse período, outras, muitas, sobrevivendo. 2022 foi um fôlego para o varejo? Bianca, então, esperávamos que sim, né? O varejo passou por um processo econômico difícil nos últimos 2 anos. Então, a gente entrou o ano de 2022 com expectativa muito grande de que fosse o ano da virada, fosse o ano de resposta, né? Foi um ano que a gente teve grandes fusões, aquisições, nunca se cresceu tanto em canais como o e-commerce, nunca se tiveram tantas compras de marcas, fusões e aquisições dentro do segmento, mas ainda não foi o suficiente para ter o fôlego que a gente queria, né? A gente teve um primeiro trimestre do ano de bom desempenho, a partir do segundo trimestre, aí muito pelo impacto da economia do nosso país, né, de alguns reflexos econômicos, a gente começou a desacelerar esse crescimento. A última pesquisa do IBGE apontou que a gente, no acumulado, estava caindo 1,4% e agora, outubro, segundo o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, a gente já caiu 1,1%. Então, a reta final de ano aí é a grande expectativa para esse ano. Só para que a gente entenda melhor, qual era a perspectiva que vocês tinham ainda em 2021 com relação a 2022? A gente tinha uma perspectiva de crescer pelo menos em torno de 15% no varejo, com a retomada da economia, né? E aí a gente finalizou aí o acumulado dos últimos meses, né? Agosto contra agosto do ano passado, caindo 1,4%. Aí é importante lembrar que esse comparativo, né, entre crescimento e queda, a gente tem que desconsiderar a inflação. Porque tudo aquilo que eu cresço através da inflação, ele não é um crescimento real. Ele é um crescimento provocado pelo aumento de preços, que também é acelerado pelo aumento de custos, né? Então, não é um crescimento real. O crescimento real é tudo aquilo que fica depois da inflação. Quando a gente faz a análise desse número, a gente caiu um pouquinho aí em torno de 1,4%. Em outubro, a gente caiu aí no acumulado 1,1%. A campanha política aí no meio do caminho atrapalhou esse processo? Impactou, né? Tem uma retração aí da economia, principalmente de investimentos, né? Outro fator importantíssimo que impactou nessa desaceleração foi a alta da inflação, que diminui o poder de compra do consumidor. A gente teve também o aumento do custo do crédito, né? O que limitou o crédito e o acesso a esse crédito às famílias, e o aumento do endividamento. E aí, nesse cenário, o consumidor ele perde o poder de compra. E aí começa a fazer compras mais programadas, começa a comprar menos, né, frequentar menos as nossas lojas, junto com uma mudança de hábito de consumo também no meio do caminho. Então, esses foram os grandes desafios. Grandes desafios. De quem tem loja, de quem empreende no país ao longo de 2022. Grandes desafios para esse ano. Mas houve um segmento, Diane, que cresceu mais, que sobressaiu ao longo do ano? Tivemos, né? O segmento de alimentação, ele cresceu bastante. Agora, no segundo semestre, o segmento de perfumaria, beleza, ele tem crescido bastante, assim como a gente teve alguns segmentos que tiveram um maior impacto. Quando a gente considera o varejo amplo, né, veículos teve uma queda muito mais forte, material de construção teve uma queda muito mais forte. Então, tem segmentos que se beneficiam, né, do cenário atual econômico, e tem segmentos que eles sentem mais um impacto. Engraçado, que o material de construção, que durante a pandemia cresceu bastante, não é isso? Isso, é um dos segmentos agora que ele deu uma estabilizada e não está conseguindo crescer, né, de maneira geral. O comportamento do consumidor, então, mudou durante esse período? Mudou muito. Esse é um dos principais impactos, né, hoje no comportamento de venda, o consumidor. Num cenário em que ele tem a limitação de renda, né? A inflação ele impactou no aumento do preço dos produtos e do consumo, né, como um todo, mas ele não impactou no aumento de renda do nosso consumidor. Então, o consumidor ficou com uma renda limitada, ele perdeu o poder de compra, né? O aumento do custo do crédito limitou o crédito a esse consumidor, então ele ficou sem linha de crédito para poder compensar ali a limitação de renda. E aí ele começou a mudar hábitos de consumo.
começou a frequentar menos, começou a comprar menos, fazer compras mais programadas. Então, existe uma expectativa muito grande agora para Black Friday por conta, né, dessa compra do planejamento que o consumidor fez o ano todo para essa data, por conta da limitação de renda. Uma vez que eu não tenho a renda, eu não tenho como consumir tudo aquilo que eu espero. Então, a renda do cliente, né, a renda do consumidor final, ele não acompanhou aí esse impacto da inflação. Mas o varejo conseguiu perceber essa mudança a tempo e também mudou de comportamento para, de alguma forma, minimizar os efeitos? Alguns setores sim, Bianca, aqueles setores, né, que têm o maior volume de clientes, que têm a maior frequência de compra, como supermercado, como farmácia, né, como um posto de gasolina, eles tiveram tempo hábil de mudar ali algumas estratégias, né, seja estratégias de forma de pagamento, seja um investimento em ofertas e precificações mais agressivas, porque isso é um fator importantíssimo, né, o cliente, uma vez que está com a renda limitada, ele exige preços menores, então eles conseguiram se adequar, né, aqueles que não conseguiram se adequar, eles entraram no cenário de abrir mão aí das suas operações, né, não investir em expansão e estão tentando aí se manter no mercado. Mas acho que a grande parte aí, principalmente desse varejo que a gente chama de varejo de alta frequência de compra, né, eles conseguiram se adequar. Analisado então o primeiro período do ano, vamos chegar agora para o que a gente está, né? Que é um período realmente de grande movimentação, como eu disse. Você tem Copa, você tem Natal e também a Black Friday. É engraçado que você pode ir numa loja qualquer, numa vitrine. Na maioria você vai encontrar esses três símbolos, né? Os três símbolos do comércio. Você encontra uma bandeira do Brasil, você encontra uma árvore de Natal e um anúncio de promoção. Exatamente. Isso possivelmente vai dar uma virada, vai fazer com que os lucros aumentem nessa reta final do ano. Naturalmente, o segundo semestre, ele já é um semestre de melhor desempenho para o varejo como um todo. Isso é um comportamento de mercado ano após ano. Né? O varejo, ele tem uma característica significativa, que é se movimentar pelas datas comemorativas. Sim. Então, a gente tem Dia das Mães, a gente tem férias, a gente tem Dia das Crianças, e essa reta final de ano, a gente tem 3 datas importantes, né, que são Black Friday, Copa e Natal. O que aconteceu esse ano? Esse ano, essas datas elas foram comprimidas em 45 dias. Isso. Então, a gente espera uma aceleração aí de compra, a gente sabe que, aí voltando para o comportamento de consumo, né, o cliente está se programando para fazer boas compras nessa época, já é um período naturalmente mais aquecido para o varejo, então a gente espera que esse segundo semestre compense um pouco da queda aí, que apesar de ser pequena, né, a gente não ter esse impacto tão grande, espera que compense, né, pelo menos o que a gente viu no primeiro semestre. Agora é engraçado que a Black Friday, que é uma data especial aí para o comércio fora do país, já foi muito questionada aqui dentro, né? Logo nos primeiros momentos, eram aquelas promoções que não eram promoções, né? O consumidor questionou muito, percebeu isso, mas hoje já se consolidou de fato como uma época importante, tanto para os lojistas quanto para quem está procurando uma oportunidade de comprar mais barato. Hoje é uma das principais datas do varejo nacional, né? Hoje a gente sabe que o cliente, ele antecipa compras de Natal, ele antecipa compras de presente, ele posterga compras programadas durante o ano, ali, principalmente, né, de bens com alto valor agregado, eletrônicos, ele espera chegar a Black Friday para comprar. Então, Black Friday ela se tornou uma data importantíssima até para o supermercado. Sim. Antigamente, você ia no supermercado, você não via ofertas agressivas de Black Friday. Hoje, você vai no supermercado, o supermercado já está com a roupagem dessa data, né? O que há de desafio nesse período, principalmente para os varejistas, né? Há uma diversificação, né, da compra do cliente. Então, ele vai comprar parte na Copa, né, e aí a gente espera que o comportamento dele seja muito mais voltado para alimentação, para acessórios, comida fora do lar, né? Uma concentração de maior volume de compra em eletrônicos, bens de consumo, na Black Friday, e o Natal ele seja uma data muito mais forte para segmentos como vestuário, presentes, lembranças de final do ano, alimentação por conta das ceias, bebidas, né? Vai ter essa diversificação aí do investimento do consumidor. Outro ponto importante, Bianca, é que o consumidor, ele provocou esse movimento. Então, antigamente, quando o consumidor chegava na loja, que ele via que aquela oferta não correspondia realmente a um desconto, ele começou a fazer um movimento de pressionar o varejo. Isso. Assim como o movimento de pressão ao apelo ao preço. Os órgãos de defesa do consumidor agiram bastante. Agiram bastante. Então, hoje, realmente, a gente tem uma Black Friday bem agressiva, que condiz, né, com a proposta aí da data sazonal e que é importantíssima para o varejo. Agora, Diane, se esse consumidor brasileiro, ele antecipa as compras do Natal, é muito próximo, o Natal é daqui a um mês, né? Fazendo essas compras maiores, isso não atrapalha de forma alguma
o que vai, a perspectiva dos lojistas para o Natal? Hoje, quando a gente analisa, né, a perspectiva de venda do final do ano, a gente já considera Black Friday. Entendi. Porque são datas muito próximas. Então, quando a gente considera o crescimento, a gente já considera o que vai ter de Black Friday junto com o Natal. Porque há uma divisão mesmo de gasto do cliente, até pela limitação de renda que ele tem. Claro. Quais são os movimentos importantes que estão sendo feitos a favor disso? A gente tem agora a ampliação dos programas de governo, né? Então, só aqui no nosso estado a gente vai ter aí em torno de 1,5 milhão de beneficiários, né? Novos beneficiários, né? O governo federal está planejando investir quase 13 bilhões na nossa economia. Então, isso vai dar uma injeção de ânimo, né? Vai trazer ali renda para o nosso consumidor e vai dar uma injeção aí de ânimo para o nosso varejo. Então, vamos lá agora, para quem tem a sua loja, que está aqui nos assistindo, qual é a dica principal para fazer com que esse período, que já é muito favorável, seja melhor ainda? Primeira dica para o nosso varejista, especialmente, é o desafio da precificação bem feita. Né? A precificação bem feita é aquela que garante também uma boa margem para o nosso varejista que está sofrendo com alta de custos. Né? O aumento de custo dos negócios dele também teve um impacto negativo. Né? Então, ele precisa precificar bem. Em contrapartida disso, a gente tem um cliente que está buscando preço baixo. Então, ele tem o desafio de manter uma boa margem. E manter uma boa margem, ele começa quando eu compro bem aquele produto. Então, o primeiro grande desafio do nosso varejista é manter uma precificação equilibrada e eficiente para garantir boas margens, né? O segundo grande desafio é entender que vai haver essa diversificação e fazer uma adequação de mix, né? A gente tem Copa, a gente tem Black Friday e a gente tem Natal. Então, ele precisa fazer uma adequação de mix de acordo com o perfil de cliente, de acordo com a sua localização de loja, que ele seja adequado aos pequenos momentos que a gente está vivendo nesse curto espaço de tempo. Esse é um outro desafio, para que o cliente chegue na loja e ele encontre aquilo que ele precisa. Né? Manter uma loja bem ambientada, organizada, com um mix adequado. E o terceiro e mais importante desafio de todos, né, que é o que diferencia hoje as lojas de varejo do mercado, é a experiência de compra. Hoje o cliente ele enxerga que preço todo lugar ele consegue, produto não é mais um desafio, ele encontra em diferentes canais, desde o e-commerce até a loja física. O que vai diferenciar a escolha do cliente, não só nesse momento de compra, mas para fidelizar esse cliente, é a experiência de compra que ele vai ter. Então, tem uma experiência fluida, sem atrito, com pós-venda de qualidade, um time de loja engajado, bem treinado para tratar bem o cliente, para que ele se sinta importante. E aí o cliente volta a comprar e aí a roda do varejo volta a girar como a gente espera. Né? Para finalizar, vamos fazer aqui um projeto de futuro? 2023, para você que é especialista, como é que vai ser? Incerto as expectativas para o varejo, né? É que a gente termine 2022 crescendo 1% aí acima da inflação. Para o ano que vem, as expectativas é que a gente cresça 1,5%, 2%. A gente vai passar por um período aí de mudança, né, de governo do país. A gente ainda não sabe como vai ficar a economia, então as expectativas são muito tímidas. Mas a gente espera que pelo menos a gente não retraia, não caia, né, que a gente siga com crescimentos aí tímidos, mas que a gente siga crescendo. Boa. E aí, parte do planejamento, né? Planejamento estratégico é importantíssimo, entender os cenários econômicos é importantíssimo para ter previsibilidade, para saber como vai conseguir agir lá na frente e principalmente olhar essas mudanças de comportamento de consumo, porque no fim do dia quem paga a conta do varejo é o cliente. E planejamentos curtos, né? Eu venho aprendendo isso com vocês, principalmente da Gomes de Matos. São planejamentos curtos de 3 meses, não existe mais aquilo de você projetar o ano inteiro. A gente não consegue mais, né? Até se faz um planejamento anual com aquilo que você espera faturar, com aquilo que você espera de resultado, mas esse planejamento ele precisa ser constantemente revisado para que a gente consiga acompanhar a velocidade da mudança das coisas. Senão o seu planejamento, o planejamento que você fez há 3 meses atrás ficou obsoleto, né? Há 3 meses atrás a gente imaginava que teria um varejo completamente diferente agora no segundo semestre. Entrou outubro, a gente disse, opa, precisamos nos replanejar. Né? Então, a gente tem que estar constantemente revisando esse planejamento para a gente ter mais assertividade. É isso, tomara que as perspectivas sejam alcançadas e até ultrapassadas, né? É isso que a gente espera para 2023. Esperamos também. Diane, obrigada por ter estado com a gente aqui no JCB, tá? Seja muito bem convidado, esteja convidado e venha sempre mais vezes aqui para essa conversa com a gente sobre o mundo dos negócios. Eu que agradeço, Bianca, foi um prazer, fico à disposição. Espero ter ajudado aí, contribuído com todo mundo. Com certeza. Bom, esse foi mais um JC Business, tá? Fique sempre ligado no canal do GC+, e na programação da TV Cidade para ficar sempre atualizado. Compartilhe esse conteúdo. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.